Olá, bem-vindos ao Juris 360 Lab. Que bom que estão por aqui para a nossa análise focada de hoje. A ideia aqui é sempre, extrair o essencial de fontes jurídicas-chave. E hoje a gente vai direto ao informativo número 1119 do STF. Nesse primeiro bloco, a gente separou, três julgados para discutir. Temos o recurso extraordinário 886131, que é o tema 1015 de repercussão geral. Certo. O recurso extraordinário 682.934, tema 553, também com repercussão geral, e a ADI 4.360. Como os dois primeiros são temas de RG, acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais neles, né? Com certeza. São decisões, com impacto bem prático, né? Tanto para a administração quanto para os direitos das pessoas. Acompanhar o Supremo é fundamental e esses casos mostram bem isso. Exato. Então vamos começar pelo tema 1015, o R886131. A situação era delicada, né? Uma candidata aprovada em concurso, tudo certo, mas foi impedida de tomar posse. Uhum. E o motivo? Ela tinha tido um câncer ginecológico no passado, mesmo já estando recuperada, sem sintomas. Barraram ela. Parece bem pesado isso. E foi justamente isso que o STF achou inconstitucional. A tese que ficou definida foi, muito clara. É proibido barrar a posse de um candidato aprovado que, olha só, se recuperou de doença grave e não tem mais sintoma que incapacite ou restrinja para o cargo. Entendi. E qual foi o fundamento principal para essa decisão? Imagino que princípios básicos da Constituição, né? Exatamente. A base foi forte. Dignidade da pessoa humana, lá do artigo 1º, o objetivo da República de promover o bem de todos, sem preconceito, isonomia do artigo 5º e as regras de acesso a cargos públicos do 37. Faz sentido. E mais, né? O STF considerou que isso feria os princípios do próprio concurso público, tipo impessoalidade, eficiência. O ponto central é que um risco futuro, incerto, da doença voltar, simplesmente não pode tirar o direito da pessoa ao trabalho agora. Claro, parece óbvio dito acima, barrar alguém por uma possibilidade futura é, no fundo, discriminação. Justamente. E o STF, olha que interessante, ele foi até um pouco além. Reconheceu não só a discriminação pela saúde, mas um viés de gênero, no caso. Gênero? Como assim? É que o edital ou o ato lá que barrou a candidata exigia uma carência específica para câncer ginecológico, sabe? E não tinha nada parecido para doenças que afetam mais homens. Isso para a corte reforçou o caráter discriminatório. Nossa, que ponto importante. Quer dizer, a análise não ficou só na questão médica. De jeito nenhum. E o resultado final do julgamento? Foi unânime. O plenário todo concordou em dar provimento parcial ao recurso. Na prática, determinou a nomeação e posse da candidata, sabe? Para superar essa barreira que consideraram indevida. Uma decisão importante mesmo, para evitar esse tipo de discriminação no serviço público. Bom, saindo um pouco dessa questão do acesso inicial, vamos para o tema 553, no RE 682934. Esse já envolve servidores aposentados, né? A famosa paridade. Isso, paridade. O caso era de servidores que se aposentaram como assistente jurídico na administração direta, mas isso antes de uma lei de 95, a Lei 9.028. Certo. A dúvida era, eles teriam direito a serem equiparados ao cargo de advogado da União, que foi para onde a carreira evoluiu depois, com transformações e tal. Entendi. E o STF, o que decidiu sobre essa paridade para eles? Confirmou o direito. A tese fixada diz que sim, eles têm direito à transposição para o cargo reestruturado, que virou assistente jurídico da AGU e depois advogado da União, e também ao apostilamento disso no título de inatividade. Apostilamento. Ah, anotar oficialmente no registro da aposentadoria. Exato. Claro, desde que eles cumprissem os requisitos legais da época, né? E a base constitucional para isso foi aquela regra antiga da paridade que existia antes das reformas da Previdência? Foi essa mesma. A regra da paridade entre ativos e inativos que estava na redação original do artigo 40 da Constituição. O STF já tinha uma jurisprudência, bem firme, dizendo que essa paridade era de aplicação imediata para estender vantagens e benefícios, mesmo sem lei específica para cada caso. Uhum. E é interessante que a decisão protege não só o dinheiro,
né, o lado financeiro, mas também a dignidade do servidor aposentado. O próprio acórdão fala nisso, de garantir o reconhecimento da nova denominação do cargo. E o reconhecimento da identidade profissional, mesmo depois de aposentado, né? Interessante. E o resultado nesse caso? Também foi unânime. O plenário negou o recurso da União e manteve o direito dos aposentados. Duas decisões unânimes em temas de repercussão geral. Isso mostra um consenso bem forte na corte sobre esses direitos, né? Sim, mostra sim. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para a estrutura do judiciário. Temos a ADI 4360, que questionou normas lá da Constituição do Rio Grande do Sul sobre a Justiça Militar Estadual. O que estava em jogo ali? Então, a Constituição gaúcha entrava em detalhes sobre como a justiça militar de lá existia e se organizava. O STF teve que delimitar o que a Constituição do Estado pode ou não pode fazer nesse assunto. Certo. A Corte reafirmou que a Constituição Federal de 88 ela recepcionou as justiças militares estaduais que já existiam antes. Então, a Constituição Estadual pode até declarar que ela existe no Estado, mas não pode ela mesma criar ou definir como ela funciona, estrutura e tal. Ah, entendi. Isso bate naquela questão de competência, né? Quem pode organizar esses órgãos, separação de poderes, iniciativa de lei. Exatamente isso. O STF foi bem claro. Para criar e organizar a Justiça Militar Estadual, precisa de lei estadual específica. E o ponto-chave, essa lei tem que ser de iniciativa do Tribunal de Justiça local. Ah, tá no 125 da Constituição Federal, né? Isso, parágrafo 3º, é norma de reprodução obrigatória para os estados. A decisão sobre se é conveniente ter, como organizar, isso cabe ao Judiciário Estadual propor, não ao Poder Constituinte do Estado ou a um deputado qualquer. Então a Constituição Gaúcha meio que invadiu uma área que não era dela. Em parte, sim, por isso que a ADI foi julgada parcialmente procedente. O STF disse, ok, os artigos que só falam genericamente da existência dos órgãos da Justiça Militar, tudo bem, são constitucionais. Outros artigos que mencionavam os órgãos foram mantidos, mas com interpretação conforme. Quer dizer, só valem se esses órgãos forem instituídos por lei. Agora, aqueles artigos que já detalhavam a organização, como escolher juiz, a estrutura toda, sem ter a lei específica de iniciativa do TJ, esses foram declarados inconstitucionais. Ficou bem delimitado, então. O papel da Constituição Estadual versus a necessidade de lei específica do TJ. Exato. Bom, então, só para recapitular rapidinho o que a gente viu nesse bloco. Primeiro, aquela proteção forte à dignidade e ao acesso a cargos públicos no tema 1015, contra a discriminação por doença que já passou. Isso. Depois, a garantia da paridade para os aposentados no tema 553, incluindo o reconhecimento formal da mudança do cargo. Certo. E, por fim, os limites para a Constituição Estadual organizar a justiça militar na ADI 4360, reforçando que precisa de lei vinda do Tribunal de Justiça. Perfeito. Uma visão geral bem completa desses 3 pontos do informativo. Legal. Então, por agora é isso. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Vamos direto ao ponto hoje com uma análise de 4 decisões bem importantes do STF, lá no informativo 1119. Isso aí. Vamos passar por direito constitucional, consumidor, processo penal, tributário. A ideia é extrair o essencial mesmo, né? Entender o impacto. Exatamente. São decisões com repercussões assim bem significativas que afetam desde a organização dos municípios, direitos básicos, até fiscalização, tributação. Vamos tentar desvendar os pontos principais. Legal. Começando então pelo tema 1051, aquele RE de São Paulo, lembra? Sobre a lei que obrigava shoppings a ter ambulatórios. Isso deu o que falar. Sim, deu bastante. E a conclusão do STF foi que essa lei municipal é inconstitucional. Ah, foi derrubada então. Foi. O entendimento, basicamente, é que o município invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito comercial e do trabalho. Isso está lá no artigo 22 da Constituição. Certo. A questão da competência. E não só isso. O Supremo também entendeu que a exigência feria princípios importantes, como o da livre iniciativa, né, que está lá no artigo 1º e no 170 da Constituição, e também da razoabilidade, da proporcionalidade. Quer dizer, além de quem pode mandar fazer, o STF analisou se o que se mandava fazer era razoável.
Tipo, o peso da obrigação para as empresas. Exatamente isso. Foi considerado um ônus, assim, desproporcional. Uma intervenção do Estado muito forte na liberdade econômica, sabe? Faz sentido. O tribunal até já tinha uma linha parecida, num outro tema, o 525, reforçando que certas regulações fogem mesmo da alçada municipal, principalmente quando o impacto no comércio, nas relações de trabalho, é tão direto. Entendi. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda em direitos e limites, o tema 210. Transporte aéreo internacional, indenizações. A velha discussão, vale o Código de Defesa do Consumidor ou as convenções internacionais? Isso. E aqui a tese foi, digamos, reajustada. O STF definiu o seguinte: conforme o artigo 178 da Constituição, as normas internacionais, tipo Varsóvia ou Montreal, elas prevalecem sim sobre o CDC para limitar a responsabilidade das companhias por danos materiais. Ok, para danos materiais, limite internacional. Mas e aqui vem o pulo do gato, essa limitação não se aplica aos danos morais. Ah, interessante. Para o dano moral, o dano extrapatrimonial, aí sim vale a proteção mais ampla do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, peraí, deixa eu ver se peguei. Para mala extraviada, por exemplo, pode ter o limite da convenção, mas para o estresse, para o abalo emocional de um problemão no voo, aí o CDC garante uma reparação maior, é isso? Exatamente. Houve uma mudança de entendimento, na verdade. O tribunal acabou incorporando nos embargos de declaração desse caso o entendimento que veio depois, num outro tema, o 1240. Entendi. Na prática, significa maior proteção ao passageiro nesses casos de dano moral em voo internacional. Bem importante essa definição. Seguindo, vamos para o tema 1041, privacidade versus segurança. Correios podem abrir encomendas suspeitas e as cartas em presídios. Tema delicado. Muito. E a tese, agora mais explícita depois dos embargos, faz uma distinção chave, olha só. Primeiro, abrir carta, telegrama, coisa assim, sem autorização do juiz. Prova ilícita. Ponto. Certo, sigilo da correspondência. Isso. A única exceção é dentro de presídio, se tiver fundados indícios de crime. Aí a administração penitenciária pode abrir. Agora, para encomendas postadas nos Correios, a conversa é um pouco diferente. E qual é a diferença? Por que encomenda é diferente de carta? E o que seriam esses fundados indícios? Não basta uma suspeita vaga, né? Não mesmo. A própria lei dos Correios e a jurisprudência também já fazem essa distinção. Encomendas, diferente de uma carta pessoal, já têm um regime de fiscalização mais, digamos, inerente ao serviço. Ok. Então, a abertura de encomenda é considerada lícita se houver esses fundados indícios de crime. E o que são eles? Não é achismo. São elementos concretos, objetivos, que justifiquem a suspeita. E tem um detalhe crucial. É essencial formalizar tudo, documentar a abertura. Ah, para ter controle depois. Exatamente. Para permitir um controle administrativo ou judicial e evitar qualquer arbitrariedade. A regra do presídio é uma exceção clara, ligada à segurança, né? Mas para encomendas no fluxo normal, a chave é indício concreto plus formalização. Entendido. Protege a comunicação pessoal, mas permite fiscalizar bens com critério e controle. Bom, para a gente fechar, vamos para o ICMS de FAO. As ADIs 7066, 7070, 7078, discutindo a Lei Complementar 190 de 2022. A cobrança do diferencial de alíquotas tinha que respeitar a anterioridade anual e a noventena. Então, o STF entendeu que a Lei Complementar 190, ela sozinha, não instituiu nem aumentou o ICMS de FAO. Ela basicamente só regulamentou a cobrança, algo que o próprio STF já tinha exigido lá no tema 1093, lembra? E ajustou como a receita seria repartida depois da emenda 87. Certo. Por causa disso, o Supremo disse que a lei complementar em si não estaria sujeita às anterioridades, nem à anual, nem à nonagesimal, aquelas do artigo 150 da Constituição. Mas a própria lei, a LC 190,
Determinou um prazo de 90 dias para começar a valer no artigo 3º, não foi? Como ficou isso? Sim, determinou. E o STF considerou isso válido. Entendeu que, embora a Constituição não obrigasse a LC 190 a ter esse prazo de 90 dias, o legislador complementar poderia sim estabelecer esse prazo. Foi uma escolha para garantir mais segurança jurídica, mais previsibilidade para os contribuintes. Ah, entendi. Foi tipo uma segurança extra. Isso. Então, na prática, para cobrar o DIFAL, os estados e o DF precisavam observar duas coisas juntas. Primeiro, as anterioridades anual e nonagesimal em relação às suas próprias leis estaduais ou distrital, que criaram o DIFAL localmente. E segundo, precisavam respeitar também o prazo de 90 dias da LC 190, contado da publicação dela. Ufa, que análise, hein? Passamos por limites da ação municipal, proteção do consumidor em viagem, as nuances da privacidade nos correios e a complexa dinâmica do ICMS. Foi denso. Foi, sim. Mas fica claro, né, a busca constante do STF por um equilíbrio. Equilíbrio entre competências da federação, direitos fundamentais como a livre iniciativa, a privacidade, a necessidade de segurança jurídica para as empresas e para os cidadãos e também as realidades econômicas, sociais. Sem dúvida. São temas que exigem atenção o tempo todo. Exato. E fica a reflexão, né? Como esses equilíbrios vão continuar sendo ajustados, considerando as novas complexidades que sempre surgem. Excelente ponto. Bom, esperamos que essa exploração focada nos julgados do informativo 1119 tenha sido esclarecedora para quem nos ouve. Tomara que sim. E para continuar acompanhando outras análises como esta, fica o convite. Se inscreva e curta o canal Juris 360 Lab. Muito obrigado pela companhia. Obrigada, pessoal.